Olá, boa noite. Estou aqui novamente para continuar a contar os acontecimentos sinistros que aconteceram em minha vida. Anteriormente, eu contei os fatos no meu primeiro relato, que foi a Casa da Feitiçaria. E continuarei agora com o relato O Apartamento do Mal. Bem, após passar por maus bocados na casa em que morei anteriormente, eu me mudei para São Paulo para um apartamento, pois como morava sozinha, eu achei que seria mais seguro morar em um apartamento do que em uma casa. Nos primeiros meses, foi uma paz total, sem sustos e nem nada de anormal. Não haviam barulhos estranhos, vultos e nada do tipo. Mas depois de algum tempo, a alegria logo acabou. Começaram novamente a acontecer fatos estranhos, e desta vez parecia que as forças malignas estavam mais fortes. Primeiro, eu comecei a escutar pessoas me chamando do lado de fora da porta do apartamento. Porém, não era uma voz humana comum. Era uma voz demoníaca, meio rouca, grave e profunda. E quando eu ia ver o que era ou quem era, não havia nada lá. Em seguida, eu percebi que as trancas das portas estavam se mexendo sozinha, e em certos momentos, os meus cachorros começavam a latir, olhando para uma parede como se houvesse alguém ali, mas não havia nada. Parecia cena de filme de terror, e eu sozinha no apartamento não sabia o que fazer. Ficava totalmente apavorada. Em uma certa noite, quando eu já estava dormindo, eu acordei com uma voz me chamando e ao mesmo tempo um barulho como se fosse alguém mexendo nas trancas das portas. E só que desta vez, a voz e os barulhos vinham de dentro do quarto, e isso tudo às 3 horas da madrugada. Entrei em desespero, saí correndo do apartamento e desci para a portaria do prédio. Não queria mais voltar lá de jeito nenhum, e acabei dormindo sentada na mesa da portaria, de tanto medo que eu estava. E quando clareou o dia, eu acabei voltando para o apartamento, pois não tinha outro lugar para ir, e afinal, esse era o meu lar. Era sempre assim. Esses fatos assombrados se repetiam da mesma forma, até chegar ao ponto em que eu achava que eu estava ficando louca. De saco cheio de tudo isso, em um certo dia, eu fui a outro centro espírita para ver se alguém poderia me dizer o que eu poderia fazer para me livrar disso tudo. Cheguei ao centro espírita e não contei detalhes à moça que me atendeu. Portanto, ela sabia pouco sobre o que acontecia. Ela então me orientou, dizendo que me colocaria em um cômodo onde ela receberia espíritos e que haveria alguns procedimentos, e foi assim. Ela me colocou no cômodo e passou várias pipocas em mim, e ao mesmo tempo em que pronunciava algumas palavras que eu não entendia muito bem. Acho que ela estava rezando para os espíritos, eu não sei bem. Em seguida, ela saiu do cômodo e disse que eu teria que ficar lá por uns 10 minutos sozinha e no escuro. E que não poderia sair de lá, acontecesse o que fosse. E mesmo que se eu ouvisse algum barulho, ouvisse alguma coisa estranha, eu deveria manter a calma e ficar lá. Ou seja, a regra era para que eu ficasse quieta e não fizesse nada. Então ela fechou a porta e eu fiquei naquele cômodo sozinha e no escuro. E após alguns instantes, começaram a cair coisas pelo cômodo todo e surgiram alguns barulhos como se fossem pessoas andando lá dentro. Foram 10 minutos de puro terror. E quando ela entrou no cômodo, ela juntou as pipocas que haviam caído e olhava para elas como se estivesse olhando para alguém. Então,
Ela me disse que haviam muitos espíritos junto de mim, mas havia um em especial, e ela descreveu esse espírito, e segundo a sua descrição, só poderia ser um amigo meu que havia morrido há alguns anos. E segundo ela, esse espírito estava perto de mim para me proteger dos espíritos malignos que queriam fazer mal para mim. No entanto, essa entidade, que era o meu amigo, acabava me prejudicando, por estar comigo dia e noite, sem me dar descanso. Ela fez alguns procedimentos e acabou conseguindo tirar todos os espíritos maus de perto de mim, mas também acabou tirando o espírito bom do meu amigo, o qual estava me ajudando, pois na verdade ele achava que estava me ajudando, mas estava prejudicando. Ele precisava seguir o seu caminho para a luz e assim descansar. A moça também descreveu os espíritos que estavam me fazendo mal. Eles estavam nas casas em que morei anteriormente e acabaram me acompanhando para onde quer que eu fosse. O seu único objetivo era a realização de coisas malignas, como morte e separação. E depois de tudo o que a moça fez no centro espírita, graças a Deus, todas aquelas grandes perturbações acabaram. Eu estava tão perturbada com aqueles fatos assombrados que aconteciam, que cheguei a sentir vontade de me matar, para conseguir livrar-me de todo aquele sofrimento, pois eu não tinha paz em nenhum momento. Bem, mas graças àquela moça, tudo se tranquilizou. Pelo menos grande parte. Às vezes, eu ainda via algo ou ouvia algum barulho estranho, mas não como antes. E finalmente tudo isso acabou de forma definitiva quando eu fui mãe. Eu acredito que nesse momento eu fui abençoada e nunca mais vi e nem ouvi nada sobrenatural. Mas até a minha filha nascer, ainda aconteciam algumas coisas estranhas, mas nada que me incomodasse muito ou me fizesse mal. O meu marido já chegou a passar algumas cenas de terror comigo, mas isso já fazem 6 anos e nunca mais aconteceu. Bem, essa foi a minha história verídica para o canal. E acreditem, eu passei realmente por tudo isso, e por incrível que pareça, hoje estou completamente livre daqueles ataques espirituais. Porém, eu sou uma pessoa muito religiosa. Sempre tenho que estar rezando todas as noites. E se um dia eu esqueço de rezar, ou durmo sem rezar, sempre sou atacada por paralisia do sono e fortes pesadelos. Porém, já estou aprendendo a me lidar com tudo isso. E agora, sendo uma pessoa mais espiritualista, eu vou desenvolvendo a minha mediunidade e aos poucos vou sabendo a lidar com tudo isso. Bem, este é o meu relato. Boa noite.